Eu coloquei uma atividade no Google Sala de Aula e só uma pessoa, não sei se vocês viram o recado que eu coloquei lá no Google Sala de Aula, só uma pessoa enviou de volta. Então, assim, a atividade está lá faz já um tempinho e vocês não enviaram ainda. Tá com mais de uma semana já hoje. Isso complica, pessoal, no resultado de vocês. Tá bem? É complicado da gente ter bons resultados desse jeito. Mas vamos falar do que deve ser o mais interessante para vocês. Que no caso é nossa, a nossa prova, né? Bom, separei aqui um pequeno documento onde eu deixo. Ah, meu Deus, que foi isso? Pronto. Como nós estamos trabalhando dissertação, é isso que a gente vai ver na nossa prova, certo? Então, meu Deus. Continuando, como eu ia falando. Então, assim, a gente vai ver isso, tá bem? A gente está vendo que tem um certo tempo e a gente vai continuar da dissertação. Claro, o que eu vou fazer aqui com vocês é apenas um breve resumo sobre as competências do texto dissertativo argumentativo, tá bem? Eu preparei um documento aqui, resumido, porém traz bastante informação, informações necessárias, eu diria. Sem muitos exageros e sem muita repetição daquilo que vocês provavelmente já saberiam. Mas, assim, a gente não deve negligenciar as atividades que estão no Google Sala de Aula, pessoal. Não apenas dessa disciplina, como também de outras. A maioria da turma está em débito, tá bem? Para não dizer a grande maioria. No caso, sendo que só uma ou duas pessoas devolvem. Bom, deixa eu apresentar aqui o documento aqui para vocês. Aqui. Vamos lá. A carteira. Aqui. Como vocês bem sabem, a gente vai ter 5 competências aqui, tá bem? Que serão trabalhadas dentro desse tipo textual. Então, vamos lá. A primeira competência, antes de mais nada, cada competência dessas vale 2 pontos. Então, se você for muito bom em 4 competências e não muito bom em outra, talvez você tire um 8, 8,5, talvez um 9. Se você for muito bom nas 5, claro que você tira um 10. A primeira competência fala sobre o domínio que você deve ter da modalidade de escrita formal da língua portuguesa. Isso significa uma boa ortografia, certo? A apresentação de um bom repertório vocabular, no caso, uma boa variedade de palavras que demonstrem a riqueza do seu vocabulário, o conhecimento satisfatório
da acentuação e da pontuação, certo? É importante que a gente se atente para o seguinte: as vírgulas, elas são muito precisas. Elas não estão em nenhum lugar à toa e elas não se omitem à toa também, certo? Então, vírgulas em excesso, desnecessárias, podem ocasionar num rebaixamento da sua pontuação. Vírgulas faltando também pode ocasionar num rebaixamento da sua pontuação. Então é importante que você saiba exatamente a hora de utilizar a vírgula, tá bem? Também sobre a translineação, que é muito importante, até ontem, corrigindo uma produção textual que eu passei para outra turma, eu me deparei com um problema na translineação. Deixa eu ver aqui alguma mensagem aqui. Hoje eu pensava que a gente já estava na 3. Que 3? O Yasmin. Ah, não, a gente está na primeira ainda. Falando dos pequenos detalhes. Mas tudo isso é coisa que, no fim das contas, é bem óbvio, certo? Por exemplo, o que eu estava falando agora era sobre a translineação. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Parede, a palavra parede. Né? Não coube eu colocar aqui no final da linha parede, colocar a palavra inteira. Eu tenho que separar a sílaba e colocar a continuação da palavra na linha seguinte. Eu indico que a palavra não acabou aqui no finalzinho, certo? Ontem, corrigindo uma produção, eu notei que a pessoa até que separou as sílabas bem para fazer a translineação. Só que a pessoa estava falhando no sentido de que ela esqueceu de colocar o hífen, ou seja, não tinha condições. Claro que dava para saber, por exemplo, a palavra consequência, conse, separado, quência. Claro que dá para entender que consequência, elas se juntam aqui para formar uma só palavra. Mas a ausência do hífen, por exemplo, pode fazer com que a pessoa tenha uma diminuição ali dos seus pontos, tá bem? Se isso ocorrer com bastante frequência, o que é que eu tenho aqui? Vamos lá, raciocine aqui comigo. Aconteceu uma única vez, eu vou entender que foi um deslize por conta do esquecimento. Certo? A pessoa estava fazendo aqui a prova e simplesmente esqueceu. Agora a pessoa não colocou o hífen em momento algum e ela fez umas 5 separações silábicas para a translineação. Então isso demonstra, na verdade, uma falta de conhecimento. A pessoa não sabia que tinha que separar essas sílabas e colocar um hífen para indicar que a palavra continuava na próxima linha. No caso, quando você deixa entender que cometeu o deslize por um certo esquecimento, ou provavelmente por um uso, por exemplo, inadequado de uma palavra que talvez tivesse um certo sentido na aplicação daquela frase, você não vai perder tantos pontos assim. Talvez você nem perca pontos. Mas quando você deixa claro que aqueles seus erros persistentes estão sendo cometidos por falta de conhecimento, aí não, aí talvez você já venha perder mais pontos. Mas eu não estou falando esquecer um acento, vai perder 3 pontos. Não, não é assim. É a juntada de vários erros que vão ocasionar na diminuição, por exemplo, de 0,5. Claro que analisando dentro da competência. Os erros de ortografia, por exemplo, não vão influenciar diretamente na apresentação da proposta de intervenção, certo? Continuando. Em resumo, essa competência, ela contempla
vocabulário, regra de acentuação, pontuação, ortografia, separação de sílabas, uso de letras maiúsculas e minúsculas, concordância, regência e a ausência de marcas de oralidade. Tá? Esse tá, o aí, essas marcas da conversação, da oralidade, elas não podem estar presentes no, no seu texto, tá vendo? Lembrando, pessoal, que embora eu tenha dito várias coisas aqui na primeira competência, vocabulário, acentuação, pontuação, ortografia, sílabas, no fim das contas, tudo isso se resume às coisas que vocês vêm estudando desde o ensino infantil, passando pelo Fundamental 1 e agora nos finais do Fundamental 2. Tudo isso aqui vocês já vêm estudando há anos, tá vendo? Não é nada que vocês começaram a ver na semana passada. Passando para a competência 2. Basicamente, é a compreensão da proposta. O tema vai ser dado e você tem que olhar para ele, entendendo que ele vai fazer parte de um eixo problemático, que a gente chama, tá certo? Pode ser do eixo político, do eixo social, do eixo científico ou do eixo cultural. Por exemplo, a fome no Brasil. Problema social, mas também é um problema político. O que eu quero dizer é que o tema da redação, ele pode pertencer a mais de um desses eixos, tá certo? Na verdade, ele pode fazer parte desses 4 eixos. É o que é mais trabalhado no que a gente está buscando preparar vocês, que é o queridíssimo Enem. Basicamente, é isso que é compreender a proposta de redação. E, claro, aplicar os conhecimentos das várias no caso, aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o seu texto dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Que, no caso, nada mais é do que eu já falei para vocês, que o texto escrito em parágrafo. Texto em prosa é texto em parágrafo, certo? E os conceitos das áreas de conhecimento é tudo aquilo que você sabe de geografia, matemática, química, física, geometria, estudos sociais e etc. E outras literaturas. A próxima competência diz respeito ao seguinte, no caso a 3. É onde você vai trazer a juntada de dados que você tem, de informações, pesquisas, de fatos, de opiniões, para que você possa deixar seus argumentos mais robustos, mais difíceis de serem derrubados, certo? Você vai selecionar, vai relacionar, vai organizar e vai, essa última, interpretar, mas se refere às opiniões, no caso, às citações que você vai fazer, certo? Mais importantes são essas 3 aqui: selecionar, relacionar e organizar no texto. O que é que eu vou selecionar, relacionar e organizar? Informações, fatos e opiniões, no caso da interpretação, e argumentos em defesa de um ponto de vista, no caso, seu pontinho de vista. A próxima competência, número 4, ela diz respeito bastante à primeira competência, que no caso seria a competência 1, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, certo? O que seria isso? A primeira competência, né? O que seria essa quarta competência? Seria o seguinte: demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da sua argumentação. O que seriam os mecanismos linguísticos necessários? Por exemplo, mecanismos linguísticos argumentativos, nesse caso. Basicamente, o que eu poderia, dizer para vocês que conhecimentos linguísticos e argumentação seria
a coesão, certo? Utilizada nesse encadeamento dos textos. Você vai encabeçar um argumento ao outro, eles vão se ligando, certo? Entender, por exemplo, dos recursos conectivos, no caso as conjunções, os advérbios, locuções, preposições e etc., que, olha, são conectivos. Quando eu falo conectivo, estou falando de algo que necessariamente estabelece uma conexão, certo? E também entender a função de cada um deles, com certeza vai ser bastante vantajoso para vocês, para deixar seu texto mais coerente. Isso auxilia, é claro, na sua construção argumentativa. Vou dar um exemplo de um conectivo. Aí. É o mais usado na oralidade. A gente usa isso sempre quando estamos conversando com alguém. Aí, fulano disse isso. Aí, depois, ele saiu. Aí, chegou a menina. Aí, deixa eu te contar. Aconteceu tal coisa. Certo? Tá vendo? Eu estou conectando os meus argumentos? Tá. Estou conectando meus argumentos. Sim, ok. Mas olha só a pobreza de recursos linguísticos e mecanismos, aliás. Eu estou utilizando um único conectivo, sendo que eu tenho vários recursos para serem utilizados. Conjunções, advérbios, né? Aí dos advérbios a gente tem de modo, de tempo, de lugar, um bocado de coisa, a gente tem locuções, a gente tem as preposições, certo? Que também tem uma certa riqueza para conectar meus argumentos aqui. E também é interessante nos atentarmos que nessa competência a gente vai ter um destaque para as estruturas lógicas entre as partes do texto. Certo? Aí entra a coesão textual. Dessa maneira, o que é que a gente faz de bom no nosso texto? Nós estabelecemos uma relação entre parágrafos e, com certeza, vai apresentar uma sequência lógica dos argumentos. Uma boa relação entre parágrafos diretamente está ligado a uma boa argumentação, uma argumentação lógica, com início, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão. Falando de conclusão, a gente chega na quinta competência. Como vocês já devem saber, alguns concursos, certo? E quando eu falo concursos, eu falo algumas provas, é melhor falar assim, algumas provas, elas realmente não exigem proposta de intervenção, apenas exigem que você discorra sobre o assunto, certo? Sobre o tema. Algumas provas, elas não exigem proposta de intervenção. Basicamente, fica opcional. O que é que acontece? Se não pedir, ok, maravilhoso. É um trabalho a menos, é uma coisa que eu não vou ser obrigado a fazer. Mas se pedir, isso é o principal, é você estar preparado para essa demanda, no caso, essa demanda textual. Bom, se pedir, a gente sabe o que é que a gente tem que fazer em relação ao maior vestibular do país. Nessa parte final, e a partir dos argumentos que já foram apresentados ao longo do texto, você vai apresentar uma proposta de intervenção, certo? E não vamos confundir uma proposta de intervenção com uma solução radical. Como eu já falei para vocês, a ideia principal é amenizar o problema para, quem sabe, solucioná-lo de vez. Mas não vamos partir de soluções extremamente radicais, certo? Por exemplo, para acabar com os acidentes de trânsito ocasionados pela bebida alcoólica. Feche as fábricas de bebida alcoólica do Brasil e proíba a venda. Pronto, resolvi. Muito radical, né? Essa solução. Tem pessoas que trabalham nesse setor e é uma movimentação enorme da economia. Então, a gente não pode ter uma solução como essa. Podemos partir para a lei, um endurecimento da lei, uma melhor fiscalização, certo? Dos dispositivos de trânsito, a polícia rodoviária e
a polícia, no caso a polícia rodoviária estadual e a polícia rodoviária federal, PRA e PRF, com mais agentes de trânsito, mais concursos, alguma coisa do tipo. Aí sim nós iríamos dar uma proposta de intervenção para diminuir o problema, certo? Interessante da proposta de intervenção é o seguinte: quando a gente está concluindo o nosso texto, realmente a gente está concluindo, tá? Então, não é interessante que você traga novos argumentos, novas informações, meio que você está dando a entender que o texto não vai acabar agora. Porque, olha, o escritor trouxe mais informações, então ele vai falar sobre essas informações. Não é interessante, porque a gente tem um limite máximo de linhas. E aí, se você trouxer mais informações, vai dar tempo de você falar sobre isso tudo? Interessante pensar sobre isso. Então, cheguei no último parágrafo, vou fazer um apanhado de tudo que eu já falei e vou concluir aquilo, dando uma proposta que vai diminuir ou solucionar aquele problema. Nessa ordem, tá? Diminuir ou solucionar. Continuando, né? Isso tudo teria a ver, no caso, tem a ver com os aspectos dos valores humanos, da cidadania e com respeito à diversidade étnica, religiosa, cultural, etc. Claro, essa daqui é uma das competências mais simples, entre aspas, de serem satisfeitas, certo? Basicamente, a quinta competência, quando exigida, são 2 pontos garantidos. Basta você não apresentar ideias preconceituosas, que você não parta para a violência, que você não parta para a xenofobia, que você não pregue um discurso de ódio no seu texto, que você já atende essa competência. Basta que você parta do princípio dos direitos humanos. Respeite os direitos humanos e você já atendeu essa competência. Você já ganha 2 pontos só em você não direcionar discurso de ódio para alguma camada social, para algum grupo, seja étnico, seja religioso, seja de outro país, qualquer coisa desse gênero. Essa é a competência mais fácil, são os 2 pontos mais fáceis que tem, você pode ganhar na redação. Respeitou os direitos humanos, 2 pontos garantidos. O resto, você tem que fazer uma forcinha maior para conseguir esses pontos. Bom, por conta do atraso, dei uma leve resumida aqui. Enfim, essa é a nossa aula. Eu vou colocar esse documento que eu pus aqui no Google Sala de Aula para vocês darem uma lida. Quem tiver alguma dúvida, pode me chamar para tirar dúvida, tá? Assim que eu ver, eu respondo. Claro que não é garantido que eu vou vir na hora, tá? Porque tem muita coisa para fazer. Mas assim que eu ver as suas mensagens, eu respondo e tiro suas dúvidas. A propósito, alguma dúvida? Não? Bom, vou ficando por aqui. Caso apareça alguma dúvida, a gente vai se comunicando, tá bem? Um abraço, pessoal, e até amanhã. A gente retoma esse assunto aqui, tá bem? Até mais.